em Daniel. Glória a Deus. Primeiramente, gostaria de saudar os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Daniel capítulo 6. Aleluia, Jesus. Encerramento da nossa campanha hoje. Não tivemos a oração de 10 minutos, porque hoje ela vai ser no final, tá, irmãos? O propósito que nós estamos 12 dias de oração para 12 meses de vitória, tá? Então, depois do culto, ao término do culto, nós estaremos dobrando nosso joelho e tirando esses 10 minutos de oração, tá bom? Os irmãos encontraram? Daniel 6. Se os irmãos encontraram Daniel 6, identifique, por gentileza, o versículo de número 17. Amém? Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova, e o rei a selou com o seu anel e com o anel dos seus grandes, para que não se mudasse a situação de Daniel, ou para que não se mudasse o decreto, dependendo da versão. Amém? Pode tomar seu assento. Glória a Deus. Deus é poderoso. Prometo que eu vou ser bem breve, tá, irmãos? Mas, pensando no que ministrar hoje, eu tenho uma mensagem que eu acredito que eu já tenha até ministrado ela, em algum momento, mas não na íntegra. Justamente falando sobre a questão da intimidade de Daniel. Falando a respeito da intimidade de Daniel com Deus. E uma das coisas que é bem enfatizado nessa mensagem é o fato de Daniel não depender de algo empurrando ele para a intimidade. Não depender de algo empurrando ele, porque oração é isso. Nós aprendemos que oração, estou falando que aprendemos do jeito errado. Aprendemos que oração, na verdade, é pedir. Oração não é pedir. Oração, antes de tudo, é diálogo. É dialogar com Deus, é se relacionar com Deus. Eu até coloquei lá, não sei se os irmãos viram na mensagem que eu compartilhei com os irmãos, o vídeo. Intimidade para a eternidade. Porque nós analisamos pelo contexto bíblico que não haverá eternidade com Deus se não houver intimidade com Deus. Nós observamos isso a partir de muitos textos, mas principalmente aquele de Mateus capítulo 25, que Jesus vai dizer que o reino de Deus é semelhante a um esposo, a um noivo, e ele vai descrever que havia 10 virgens, e no final de tudo ele fala, aí vem o esposo, e os irmãos sabem do contexto, 5 tinham azeite, outras 5 tinham azeite, mas não o suficiente, e foram comprar. Só que quando chegaram na porta, o que elas fizeram? As demais que estavam preparadas entraram, e as que não estavam preparadas, mas agora as prepararam, né? Depois, mas se prepararam, elas batem na porta. Só que o Senhor que está lá dentro, Ele fala o quê? Em verdade vos digo que não vos conheço. E conhecer ali é intimidade. Porque estamos falando de um conhecimento de um esposo com uma esposa. Era um noivo, mas agora se casaram. Então ali é esse conhecimento. Por isso que é intimidade. Ou seja, ele não coloca para dentro para poder ter esse diálogo. Ele tem esse diálogo lá fora. Porque o que aconteceu lá dentro
é só para quem entrou. Quem ficou de fora, perdeu. Então ficou compreendido isso, irmãos? Tá, para ficar mais enfatizado, a Bíblia vai dizer lá em Gênesis capítulo 4, e Caim conheceu a sua mulher, e ela teve um filho. Conhecer ali é o quê? Relacionamento íntimo. Tá? Então nós somos o quê? Esposa, somos noiva ainda, mas seremos esposa. Já estou profetizando. Mas nós somos noiva de Cristo, noiva do Cordeiro. E a consumação será o dia que nós chegarmos na glória. Mas agora, sem demora, a fim de demonstrar algumas diferenças, eu gosto de trazer mensagem com exemplos, contraste, sobre uma vida e outra, para os irmãos tentar denotar com mais facilidade em qual dos dois personagens você se enquadra mais. E eu tenho aqui uma mensagem, irmãos, a qual preparei, as diferenças entre Daniel e Jonas. As diferenças entre Daniel e Jonas. Eu amo a didática que tem composta no livro de Jonas e no livro de Daniel. É maravilhoso, irmãos, porque tem detalhes. Os detalhes ficam muito explícitos, mostrando, não seja assim. E lá em Daniel, seja assim. Está muito claro. Romanos 15, versículo 4 vai dizer: porque tudo quanto dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Ou seja, tudo que foi escrito antes, foi escrito para nos deixar exemplo, para nós seguirmos se for bom, e para não seguirmos se for ruim. O exemplo de Jonas é o exemplo a não ser seguido, e o exemplo de Daniel é um exemplo a ser seguido. Daniel, ele foi lançado na cova. Primeiro detalhe, Daniel, ele foi lançado na cova porque orou. Vai percebendo a diferença. Daniel, ele foi lançado na cova justamente porque ele orou. Jonas foi lançado no peixe porque não orou. Se Jonas não ora, se Jonas ora, ele não cai no peixe, não haveria necessidade de peixe. Porque não tem como um crente que ora ficar desorientado. Se Jonas orasse, ele não iria de forma alguma pegar o navio errado. Porque um crente que está constantemente em oração, há um leque de possibilidades dele voltar à rota a qualquer momento. Por mais que ele esteja ali em confronto consigo mesmo, se vai ou não, mas se ele está em oração, o Espírito Santo vai impeli-lo a chegar. O Espírito Santo vai empurrá-lo, na versão que nós mais entendemos. Ele vai empurrando você para o propósito, porque você está em oração. Então você vai estar orando e ele vai estar te empurrando. Vai, você tem que ir. Por mais que não queira, você tem que ir, porque a missão a qual eu coloquei na tua mão. Então Jonas, ele é lançado dentro do peixe porque não orou. Daniel foi lançado na cova porque orou. Eu quero ser aquele que, se acontecer de ter que ser lançado na cova ou numa situação, para Deus me testar, que seja porque eu orei. Mas não porque não orei. Tem gente que está dentro de cova porque não orou. Tem gente que entrou em situações que hoje ela descabela para tentar resolver e não resolve porque não orou para entrar. Simplesmente foi. E agora vai ter que orar para sair. Foi o caso de Jonas. Senão ele fica ali dentro do peixe. Enquanto não ora, vai ficar no peixe. Vai ficar nas profundezas, vai ficar onde ninguém vê, no anonimato. Porque dentro do peixe ninguém vê Jonas, ninguém nem sabia que ele existia.
Só ele e o peixe. E olha lá, porque se Deus quiser, o peixe nem percebe que engoliu um homem. O peixe tem a boca grande, né? Nem percebe. Então, irmãos, Daniel não precisava, é isso que eu quero enfatizar, Daniel, ele não precisava de cova para orar. Ele orava em todo o tempo. Era o estilo de vida desse homem. Enquanto Jonas precisava do peixe para orar, Daniel não precisava da cova. Ele orava, ele não precisava de guerra. Ele não precisava passar provação para estar orando. Ele não precisava de deserto para orar. Ele não precisava de a tempestade topar com ele para ele poder orar. Ele não precisava disso, porque ele já orava, era um estilo de vida. Então, se Deus fosse o provar, teria que ser em outra área. Por isso que Deus provou não a oração, mas a fidelidade dele. É a questão do nível. Se nós estivermos preparados para evoluir, tivermos maturidade para isso, Deus ele vai nos provar em coisas maiores, diferentes. Jonas está sendo provado na oração. Porque se você é profeta de Deus, homem de Deus, mulher de Deus, mas você não ora, você esqueceu de uma coisa muito simples, que significa na vida de um profeta de Deus, que é a dependência. O profeta tem que entender, eu estou aqui para entregar aquilo que ele me deu. Se ele não me deu, eu não tenho. Então eu tenho que olhar para cima quando eu quero e pedir para ele me dar. Percebe? É tudo nele, eu não tenho em mim, está nele. É José falando para Faraó. Faraó fala assim: eis que ouço dizer que você é homem de Deus. Tudo para ele, você sabe, pode interpretar. Você sabe. E ele fala o quê? Não está em mim. Não está em mim. Tudo começa aqui. É você aprender a falar, não está em mim. Tudo de bom que há em mim não é meu. Tudo que bom que há em mim vem dele. Se tem algo que está fazendo com que você veja graça na minha vida, não está em mim esse algo, vem dele. Louvado seja o nome do Senhor. Então Jonas precisava do peixe, precisava do vento, ele precisava das algas marinhas na cabeça. Ele vai orar e vai falar que as algas cobriram o seu rosto. Ele precisava ser encurralado. Vai orar ou não vai? Tem momentos que eu já percebi Deus me encurralando. Eu já fui encurralado por Deus. E eu tenho quase certeza que tem crente aqui que já foi encurralado. Você está vivo, está aqui, você foi encurralado. Um momento ou outro, você se viu numa situação, agora não tem jeito, eu vou ter que orar. E orou, mesmo sem vontade, no lugar inapropriado. Não tinha como chegar em casa, não dava tempo, mas orou. Porque impelido pela situação. Aquele dia Deus estava dizendo para você: meu filho, é o único jeito de você orar. Se esse é o único jeito de você orar, eu vou ter que te apertar. Porque para mim pesa o fato de você estar orando. Porque a tua salvação depende disso. Se Jesus disse para as virgens, ele disse: em verdade vos digo, não vos conheço. E daquilo dependeu elas entrar. Significa que aquele que não tem intimidade com Deus, vai chegar no céu, vai falar o quê? Aí vem aquela história, né, que a gente sempre fala de Mateus 7, 21. Muitos me dirão naquele dia: em teu nome. Uma coisa é você falar em nome, outra coisa muito diferente é você falar na autoridade desse nome. É você ter intimidade e relacionamento com a pessoa desse nome. É uma coisa bem diferente.
Uma coisa é eu carregar o nome de alguém, outra coisa é eu carregar essa pessoa. Eu ter relacionamentos, saber dizer como ela pensa, saber dizer o que agrada. Isso é ter relacionamento com Deus. E Deus tem conclamado a igreja mais e mais a não só falar no nome de Deus, porque muitos estão falando no nome dele, e falar no nome de Deus é fácil demais. Qualquer um que saiba falar o A, E, I, O, U, aprende um cursinho de teologia, aprende um pouquinho de interpretação bíblica, hermenêutica bíblica, exegese, aquelas palavrinhas que todo mundo sabe hoje, e é o básico, já pode pregar. Mas difícil é falar sobre esse nome. É falar com conhecimento de causa. Falar, eu sei quem é esse Jesus. Lembra de Pedro? O que dizem os homens que eu sou? Todo mundo. Um diz que é Elias, outros dizem que é Moisés. E vocês? E vós? Porque eles estão de longe. Uma coisa é eles falar. O deles eu não vou dar muito critério, porque eles estão de longe. Mas e vós, que estão perto? Que dizem que eu sou? E o que me assusta é que não foi todo mundo que falou, não. Pedro tomou a palavra e disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Esse conhece. Esse não só fala em nome, ele fala do nome daquele que ele conhece. Tem propriedade. Uma coisa é eu falar, por exemplo, do pai do Valdeir. Outra coisa é eu falar do meu pai. Pai do Valdeir, só ele vai saber falar, porque ele conhece. Agora eu conheço o meu pai, só eu vou conseguir falar do meu pai e descrever ele para você. Então isso é intimidade. A Bíblia, a palavra de Deus, fala diversas vezes, trata você como filho de Deus. Filho. Ele nos chama de filho. Ele quer ser tratado como pai. É por isso que a oração do Pai Nosso é Pai Nosso. É íntimo. Clamamos Abba Pai. Paizinho. Então olha para você ver, intimidade. É Deus, irmãos. Agora tenta voltar comigo um pouquinho lá atrás, bem rapidinho. A gente vai a mais de 4, 5 mil anos atrás, rapidinho e volta já. No começo da fundação do mundo. Imagina ali Deus ali. A intenção de Deus. Deus conversava todo dia com Adão e Eva. Você acha que ele conversava para cumprir protocolo ou porque ele amava Adão e Eva? Ele fez, era a criatura dele e ele amava e ama. Porque eles não morreram. Eu creio, estão vivos com o Senhor. O que eu quero dizer com isso? Esse mesmo Deus que foi lá no Éden, que ia, que visitava, e que no momento que eles pecaram, sofreu em ter que expulsá-los, agora esse mesmo Deus almeja esse relacionamento. Esse mesmo Deus deseja passear no meio da tua casa, da tua vida, e ter relacionamento com você. Agora não no jardim do Éden, mas no jardim da tua casa, no jardim da tua alma, no jardim da tua família. É onde Ele deseja passear e ter diálogo com você. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos avançar, porque é muita coisa. Jonas, ele teve que orar para sair da situação. E a pessoa, quando entra numa situação difícil, porque não orou, ela também vai custar orar, porque ela vai custar entender. Porque crente que não ora, crente que entra em prova, crente que entra em deserto por conta própria, é crente que não orou para entrar. É crente que
tem negligenciado a intimidade, o relacionamento com Deus. Então entrou na onde não era para entrar. Então esse crente agora vai ter que orar. Só que ele vai custar entender, porque ele perdeu o GPS. Até apitar, pi, 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 o negócio já está baixinho, porque ele não está orando faz tempo. Então tem que bater para perceber que está quebrado, né? Bateu, ih rapaz, não apitou o negócio? Está quebrado, percebeu agora, né? Não percebeu faz tempo, já que eu não estou falando, que eu estou falando com você e você não percebeu. Faz tempo que está quebrado. Por isso que eu tive que usar fulano de tal, por isso que eu tive que dar sonho, porque acordado você não presta atenção no que eu falo. Tive que dar sonho. Não estou falando que todo sonho é isso não. Quando Deus fala com você por sonho, mas não sempre, de vez em quando, é uma coisa. Mas se preocupe se Deus só fala com você através de sonho. Porque ele falou com Nabucodonosor também, através de sonho. Deus falou com o faraó também através de sonho. Deus, ele fala se ele fala só através de sonho, pode ser que ele não esteja encontrando outra forma de falar com você. Pode ser que ele procure você no cotidiano e não encontre. Então ele tem que esperar você adormecer, porque é o momento de mais calmaria que ele encontra para poder falar com você. E Deus, ele fala, a Bíblia fala em Jó, que ele fala através de profeta, ele fala através da natureza, ele fala através de visões, revelação, e ele fala através de sonhos. Mas ele fala. Por isso que nada acontece sem que Deus tenha falado. Tudo ele fala. Se você falar assim, fui pego de surpresa, onde estava Deus? Você pode buscar no HD, pode buscar. É difícil acontecer, irmão, tá? É difícil ter alguém que vai ter essa dúvida, porque na hora que geralmente quando acontece isso, a primeira coisa que vem na memória é a lembrança de quando Deus usou alguém para falar. Todo mundo, eu já tive situações que aconteceu isso comigo. Situações onde eu estava passando pela situação, e quando eu comecei a passar a situação, eu me recordei. Puxa vida, lá atrás, um profeta de Deus foi usado. Olha para você ver, não era para mim ter entrado por essa via. Entrei. E agora eu preciso sair, mas para sair eu vou ter que orar. Não é tão fácil. Vou ter que quebrar o meu orgulho agora, porque não orei antes. Vou ter que me humilhar. É a oração da humilhação, irmãos. Humilhai-vos perante a mão do Senhor e Ele vos exaltará. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a vossa. É humilhação. É a oração de um povo que vem de declínio. Não é um povo que vem em ascensão. É um povo que vem declinando, idolatrando, pecando. Ele fala, se o meu povo se humilhar. Se você errou, irmão, havia e sabe que errou, pede perdão para Deus, começa se humilhando, começa dobrando o joelho, pedindo perdão por tudo que você não fez. Irmão, tem um louvor que ele é maravilhoso, que no louvor você pede perdão até pelo sacrifício que não fez, pelas orações que não fez. Isso é bíblico? Lógico que é, irmãos. É. Você se arrepender pelo que você não fez na obra de Deus, esse sentimento tem que ter no teu coração e no meu. Por almas que nós perdemos, por almas que nós tiramos da presença de Deus, por palavras que nós não deveríamos ter falado, mas falamos, alimentando o nosso fervor, para não falar nervo, nosso emocional, nosso orgulho.
ganância besta. Besta está na Bíblia, tá, irmão? Não é palavrão, não. Está lá, besta. Lá o besta do diabo, lá no final, é que se fala besta, que os irmãos entendem, né? Tem um outro sentido besta que na... Aí lá está o besta do diabo, lá no final da Bíblia, lá, do dragão. Está lá. Vai ser a besta. Glória a Deus. Então, quando você entra na cova por negligência, é você quem precisará lutar em oração para sair. Por quê? Porque se você entrou nessa prova por não orar, Deus agora ele precisa te ensinar, para você não entrar em novas guerras por não orar. Porque Jonas, irmãos, ele teve a oportunidade de orar ou não teve? Parou diante do navio, 2 navios, um para Nínive. Não, para Nínive não tinha navio porque era a pé. E era mais perto. Já ia falar que bobeira. Ainda bem que eu lembrei. Tá, irmãos? Navio era a pé. Quer dizer, para Nínive era a pé, para Tarsis era de barco. 4.000 quilômetros de barco para Tarsis. Ele tinha que optar: vou entrar no navio. Caminho da navio fala de instabilidade, né, irmãos? Mar é instável. E Deus estava chamando ele para a terra seca. Vai caminhando com o pé no chão. O caminho para onde eu vou te mandar, Jonas, é um caminho que você vai ter que ter pé no chão, não é pé na água. É pé no chão. Só que se você se recusar aí, você vai ter que ir para o mais profundo do mar, para onde você não gostaria de ir, mas ainda assim você vai se arrepender e vai ter que voltar para o mesmo lugar. Vai ter que caminhar. Não vai mudar o fato de que você vai ter que obedecer. Já estou concluindo, irmãos. Mas Daniel, quando ele entra ali, ele decide ir para Tarsis. Então ele vai. Ele poderia ter orado. Quando recebeu a revelação, não orou. Ele só se levantou e foi, apavorado. Nunca tome decisões baseadas nas suas emoções, irmãos. As nossas emoções, os nossos sentimentos, eles não são fiéis. Quer mais prova do que isso? Jonas estava dormindo. E a gente tem a ideia, a concepção, de que o sono é uma característica de alguém que está com a consciência tranquila. Então, vamos dizer assim, aquele que mata não consegue dormir, porque tem a consciência tranquila. E Jonas, ele dormiu tão profundamente que o mar não acordou ele. Todo mundo apavorado, mas Jonas está dormindo e ninguém... O marinheiro teve que chacoalhar ele: ô dormente, o que você tem? Clama ao teu Deus. De repente assim ele atende. É o momento onde o ímpio está despertando o justo. O ímpio despertando o justo. E às vezes Deus tem que levantar pessoas de outra religião, com pensamento todo equivocado, para despertar a gente. E você pergunta: mas Deus, eu tenho sido fiel na tua obra. Senhor, eu tenho feito tudo aquilo que está no meu alcance. Tenho tido uma vida piedosa na tua presença. Como que o Senhor permite esse daí tirar vantagem sobre mim? Deus, ele vai usar o ímpio, irmãos. Eu já falei aqui, os caldeus para usar, para poder fazer com que Judá voltasse para o eixo. Deus usou os sírios para poder fazer com que Israel voltasse para o eixo. Deus, ele sempre usa o ímpio mesmo, aquele que está fora, porque você ainda está dentro, está oscilando. Deus não quer te perder, então ele vai usar o ímpio para você não se perder totalmente. Então ele dentro do barco para despertar Jonas, porque o que está em jogo era Ninivita, era almas que seriam mortas ali. Seriam almas, é o que está em jogo. Então agora Deus, ele vai despertar Jonas através de um ímpio. Desperta, dormente.
E lá é o apóstolo Paulo, se não me engano, 1 Tessalonicenses, ele fala: desperta tu que dormes, porque a nossa salvação agora está mais perto do que quando nós a recebemos. Agora ela está mais perto. A salvação a cada dia está mais próxima. Então nós precisamos despertar, porque a tendência é apertar. E eu não digo de apertar, não espere um aperto global, porque a salvação é individual. Eu estou falando de um aperto, cada um aqui vive um aperto. Cada um aqui vive um tipo de situação, a qual Deus usa para santificá-la, para aprimorar essa pessoa, aperfeiçoá-la para o processo da salvação. Cada pessoa aqui tem um aperto, e esse aperto vai te levar, ele vai te empurrando para a salvação, se você obedecer. Agora, se fechar no quarto e chorar, e desistir, e desanimar, aí infelizmente nós perdemos. A Bíblia vai dizer que a salvação, ela é ganhada à força, não é de qualquer maneira. Então, como ele entrou pela via que ele quis, eu já disse, ele não orou para entrar no barco. Quando chegou lá, ele vai para o porão, mas não ora, vai dormir. E crente rebelde, sabe que o negócio está feio, mas vai dormir. Depois ele não ora para ser lançado no mar. Ele ora? Não, ele foi lançado. Na cabeça dele ele queria a morte, porque para ele valia mais a morte do que pregar os ninivitas e eles serem salvos. Aí eu falo para os irmãos: toma cuidado, tá? Com palavra de profeta. Profeta, entre aspas. Porque muitos que se dizem profeta hoje não estão sob direção de Deus, mas estão profetizando coisas que estão acontecendo. Não significa que está na direção de Deus. Quer uma prova maior? Jonas, ele vai falar uma coisa no barco, e o que ele vai falar vai acontecer. Ele vai falar para os marinheiros: eu sei que por minha causa aconteceu isso, me lança no mar que vai acalmar. Me lança no mar, que o mar vai acalmar. Para os marinheiros foi uma revelação. Quem falou para ele? Ele falou: me lança, que vai resolver o problema. E quando ele cai no mar, a Bíblia diz que apazigua, eles começam a louvar a Deus. Toma cuidado. Nem tudo que vem no teu ouvido e fala é Deus, assim diz o Senhor. Pergunta: é o Senhor mesmo? Sempre faça essa pergunta: é o Senhor mesmo? Porque talvez você esteja ali recebendo uma maldição, achando que é uma palavra divina de Deus. Toma cuidado, ore, peça discernimento, porque Jonas está aqui numa situação de rebeldia, mas está profetizando, e a palavra dele está se cumprindo. Toma cuidado. Louvado seja o nome do Senhor. Então não espere cova para orar. Não espere o peixe para você orar. Deus está te esperando no secreto. Vai para o secreto com as suas pernas. E se Deus permitir a cova, se Deus permitir algum tipo de situação constrangedora, algum tipo de situação difícil, circunstâncias, percalços da vida, que seja porque você orou, e Deus encontrou em você força, maturidade para você atravessar. Que a enfermidade seja para a glória do Senhor, que o desemprego seja para a glória do Senhor. Eu sei, irmão, negócio duro, né? Todo mundo abaixa a cabeça, até eu dá vontade, mas são coisas que acontecem conosco. Todos nós temos a probabilidade, a propensão de adoecer, de ficar desempregado,
Eu não estou amaldiçoando ninguém. Eu só estou te preparando, porque provações virão. E a questão é, você está preparado para passar de nível? Porque senão Deus vai te dar essa, você vai se levantar, porque provação ela é transitória, vai passar, vai acabar. E se você não aprendeu nada com a provação, depois ela vai vir de novo. Deus vai esperar um tempo, vai te preparar na palavra, vai permitir pessoas pregarem a mesma palavra para você, saber que é para você, vai entregar profecia para você, tudo isso, e vai te colocar diante dessa mesma porta, até você conseguir passar, para passar de nível, senão vai ficar sofrendo a mesma coisa, até Jesus voltar. Ele vai voltar e vai falar assim: meu filho, você está nessa porta, não sei quantas portas da vida nós temos, né, que passar, mas você está nessa 21ª há mais de 50 anos, passa nessa porta, menino. É simples, é para ser longânimo, essa aprovação é para te dar longanimidade. Volta na fila e faz de novo, estou te dando a cola. Aprender a ter paciência com as pessoas. Estou tentando dar um exemplo claro. Provação é para te agregar frutos. Fruto, não é dom. Fruto. Porque é fruto que te dará a salvação, irmãos. Então, irmãos, sejamos íntimos como Daniel. Que orar 3 vezes por dia, tem gente que fala, né? 3 vezes por dia, enche a boca. Glória a Deus. Mas 3 vezes por dia, para o judeu, é o dever de casa apenas. E Paulo fala para nós que é em todo tempo. Paulo fala para nós que nós é sem cessar. Tá? Então, de repente, eu estou falando isso para enfatizar o quê? De repente, nem o dever de casa nós estamos fazendo. De repente, não estamos. Porque se ele orava 3 vezes por dia, o Mesquita ora 3 vezes por dia, e nós temos que orar em todo tempo. Quem aqui orou 3 vezes hoje? Quem hoje tirou 3 períodos de oração? Alguém? Viu, irmão? Estou falando, então não fizemos nem o dever de casa. Se fosse só 3 horas para a gente, só 3 momentos de oração, nem o dever de casa nós fizemos hoje. Tá? Mas Paulo diz, é sem cessar. E não só aquela oração de dobrar o joelho. É como o evangelista Rogério disse por esses dias. Orar sem cessar, a gente precisa trabalhar. Como assim? É você estar falando constantemente com Deus. Em tudo. Pega isso como hábito, irmãos. Você nunca vai estar sozinho. Está numa sala sozinho? Não está. Deus está ali. Você entra falando. Senhor, abençoa esse lugar, abençoa esse serviço. Ô Pai querido, visita lá a minha esposa, que está agora chegando no trabalho dela. Isso é ser crente, irmãos. Isso é ser crente. Está no carro, está lá conversando, né? Temos aqui motoristas, né? que acaba tendo um momento que está sozinho. E está sozinho, não está falando com os outros, está falando com Deus. Isso é orar em todo o tempo. Amém, irmãos? Então não espere a provação para orar. Não espere a guerra para orar. E eu uso isso para mais coisas. Não espere a guerra para jejuar. Não espere a guerra para poder começar a querer ler a Bíblia. Porque vai dar uma vontade tremenda de ler a Bíblia quando a coisa está feia. De orar quando a coisa está feia. Eu sei disso. Mas essa vontade, essa coisa feia vai passar. E a sua vontade vai junto. Porque não é uma disciplina. Na verdade, é porque você tem interesse no processo. E a sua alma ainda é adoecida pelo resultado instantâneo. Então nós precisamos orar a Deus. Não pelo que Ele pode nos dar, mas apesar, além, pelo que Ele é. Porque Ele pode ser que Ele não vai me dar nada do que eu estou pedindo, mas mesmo assim eu amo Ele e continuo falando com Ele,
porque ele é meu pai, não muda o fato. Meu pai não me deu muitos presentes que eu pedi para ele, mas ele me deu outros presentes. Mas teve presentes que eu pedi para ele que ele não me deu, não teve condição de dar. Deixou de ser meu pai? Amo ele. E entendo por que ele não me deu. Antes de terminar aqui, eu lutava para ter, sabe o que, irmãos? Aquele ovo, eu fui comer esses dias, aquele ovo, Kinder Ovo. Eu era doido para comprar um negócio daquele, irmãos. Eu passava na padaria, eu sonhava, mas era caro. Meu tempo era muito caro e a vida era difícil. Eu olhava ali, ficava namorando. No começo eu pedia: ô pai, compra aí para mim, compra para mim ali um negócio daquele ali. Eu imaginava que aquilo tudo era chocolate na minha cabeça. E dentro vinha um brinquedão, né? Eu fui comprar esses dias, irmão. Aí eu entendi porque que meu pai não me dava. O negócio não valia a pena, não. Hoje eu entendi porque que ele não me dava. Não vale, irmão. 8 conto o negócio no atacadão. Né? Não é nem no mercadinho, é no atacadão. Tá fazendo uma propaganda feia aqui, depois eu tiro esse negócio. Mas, irmão, não compro mais. Foi uma vez só. Só para matar a vontade. Curiosidade. Amém, irmãos? Então Deus, Ele sabe o que é melhor para nós. Então tem coisas que Ele não quer para nós, porque Ele sabe que não vale a pena. Glória a Deus. Por mais que seja engraçado, mas é uma realidade. Vamos orar, irmãos, para encerrar. Deus abençoe grandemente a vida dos irmãos que vieram. Continue firme. Deus sempre tem o melhor para nós. A cada culto, eu sempre digo isso. Estamos sendo fortalecidos e abastecidos para o próximo culto. O crente que para um culto, no próximo ele acha que ele vai ter uma descarga de ânimo. Mas não, é o contrário. No próximo ele vai ter um ânimo para não vir. O ânimo dele vai mudar. Ele não vem no culto de hoje, aí ele no próximo culto vai ter a mesma força, o mesmo ânimo para faltar. E assim ele vai, de desânimo em desânimo até parar. Então continue de força em força, porque os Salmos 84, se não me falha a memória, fala que o justo, ele caminha de força em força. Então aos pouquinhos nós vamos chegando à perfeição, né? A estatura de varão perfeito, como a Bíblia vai nos chamar, que nós precisamos alcançar. Vamos orar para encerrar. Domingo aqui nós temos a consagração, Escola Bíblica Dominical, e temos o ensaio dos jovens, e à noite 7 horas teremos um culto abençoado, amém? Eu conto com os irmãos.